Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e neste vídeo eu vou falar sobre o tema da revolução, né? O que é revolução, qual o seu conceito, como ele surgiu e como ele evoluiu ao longo da história, qual o seu significado atual e qual o significado do movimento revolucionário, da mentalidade revolucionária. Isso é extremamente importante para nós entendermos, né, por mais que pareça num primeiro momento distante da nossa realidade atual, mas não está nada distante, né? Inclusive da realidade que o Brasil vem vivendo, da crise diplomática enorme em relação aos Estados Unidos, né, que vem refletindo numa crise política e econômica. De fato, isso tudo está vinculado estritamente a um movimento revolucionário, né? Nós podemos falar isso num vídeo em seguida, mas nesse vídeo eu vou me ater justamente à raiz do problema, né? O que é a revolução, qual a sua etimologia, qual o seu significado inicial, qual o seu desenvolvimento e o significado atual e as características do movimento revolucionário. Então eu peço que você que gostou desse assunto se inscreva no canal, dá o curtir, né, e comente se você quiser nesse vídeo, e compartilhe com seus amigos, né, aí para mais pessoas poderem assistir esse vídeo. Bom, então, em primeiro lugar, o que é a etimologia da palavra revolução, né? Para começar justamente pelo sentido da raiz da palavra. Revolução vem de revolutio, né? O revolutio, que é do latim, né? O latim revolutio, que é o ato de dar voltas, né? E então isso se aplica ao movimento de rotação dos planetas, né, em torno de si mesmo, em torno do seu eixo. Né? Então, o movimento de rotação, o movimento de girar em torno de si mesmo, é muito aplicado, portanto, no plano da astronomia. Né? E já era aplicado na astronomia desde a época medieval, desde a Idade Média, referindo-se ao movimento circular dos corpos celestes. Você sabe que a Terra, por exemplo, né, tem um movimento de rotação, dura 24 horas, é o período de um dia. Né? Esse é a revolução da Terra, né, do planeta Terra, por exemplo. Esse termo ganhou destaque na astronomia, já existia desde a da Idade Média, mas ganhou mais destaque no século XVI com o astrônomo polonês Nicolau Copérnico. Né? Ele também era religioso, católico, e ele publicou em 1543, ano da sua morte, o livro De Revolutionibus Orbium Celestium, né, da revolução, das revoluções das esferas celestes. E ele propôs nesse livro, né, que para efeitos de cálculos matemáticos, né, seria melhor considerar o Sol como o centro, né, e não a Terra como centro do universo. A Terra era considerada pelo sistema geocêntrico que até então era aplicado, desde Ptolomeu, né, como o centro não só de um sistema, né, mas o centro do universo, sobre o qual giravam todos os outros astros, né, inclusive o Sol. E Copérnico propôs, portanto, o sistema heliocêntrico. Hélio refere-se ao Sol, né? É composto do gás hélio, então refere-se ao Sol. O sistema heliocêntrico, o Sol seria o centro. Não existia a compreensão de sistema solar, seria o centro do universo, né? Praticamente. E esse paradigma de Copérnico passou a ditar o que nos séculos seguintes, principalmente o século XVII, passou a ser a Revolução Científica. Revolução Científica, que os principais nomes foram Galileu Galilei e Isaac Newton. Galileu propôs
o Sol como centro do universo, não só como efeito de cálculos matemáticos, mas de maneira peremptória, né, de maneira decisiva, e, portanto, foi duramente questionado, né, e chegou a ser condenado pela Inquisição, teve todo o processo, mas ele depois negou essa, essa questão. Mas o fato é que a Revolução Científica deu prosseguimento no século XVII, e o próprio termo revolução passa a ser designado como uma mudança de paradigmas, né? Então já não é nem mais essa questão da revolução no sentido astronômico, né, no sentido de girar em torno de si mesmo, mas o próprio termo revolução copernicana e revolução científica dos séculos seguintes passam a designar uma mudança de paradigmas, né? O sentido passa a ser esse. Tanto é que Immanuel Kant, o filósofo alemão Immanuel Kant, chama de revolução copernicana, uma nova revolução copernicana, a sua própria teoria filosófica do conhecimento, né? Ele propõe uma nova teoria filosófica no século XVIII, né, portanto, mesmo século da Revolução Francesa, e ele propõe que não na teoria do conhecimento dele, não mais o objeto do conhecimento seria o centro, mas o próprio sujeito do conhecimento, né, com a mente, com a estrutura da sua mente, vai ser o centro, né? Então ele propõe uma revolução, uma troca do objeto pelo sujeito, né? Uma volta ao sujeito do conhecimento. Então, e de fato passa a ser uma nova mudança de paradigma que passa a ditar grande parte da filosofia a partir de então. O próprio Kant chama de revolução copernicana no plano da sua filosofia, né? Então a gente percebe que entre os séculos XVI e XVIII, o termo revolução vai ganhando cada vez mais o sentido, cada vez menos, né, o sentido de um simples girar em torno de si mesmo, no sentido astronômico, etimológico original, e passa a ganhar muito mais o sentido de uma mudança radical de parâmetros, mudança radical de paradigmas ou transformação radical de mentalidade ou de mentalidades. Tá? Isso pode ser verificado, por exemplo, no que se convencionou chamar de Revolução Protestante, tá? No prisma religioso cristão, na cristandade ocidental, né? Claro que, majoritariamente, o protestantismo, o início do protestantismo é chamado de reforma protestante, inclusive pela maioria dos próprios protestantes, mas muitos católicos e até alguns protestantes preferem chamar o início do protestantismo, ou a fundação do protestantismo por Martinho Lutero, como Revolução Protestante, né? Porque, seja no sentido positivo ou negativo, ela foi uma mudança de paradigmas, ela foi uma mudança de mentalidade no sentido de uma contestação da autoridade religiosa do clero católico no plano da cristandade ocidental, né? Passa a ser isso a partir do século XVI. Tá? E vamos aplicar finalmente ao prisma político, né? Esse novo sentido de revolução acaba desaguando no campo da política também. Perceba que esse sentido de mudança de paradigmas se estabelece muito mais a partir do século XVIII, né? Mas na política o termo revolução já é aplicado desde o final do século XVII. As quatro principais revoluções, né, onde se aplica o termo revolução num sentido mais de mudança, né, seja mudança de regime, seja mudança na ordem social e política, são as seguintes: né? A Revolução Gloriosa na Inglaterra de 1688, a Revolução Americana, que trouxe aí a independência dos Estados Unidos e a fundação dos Estados Unidos da América,
em 1776, a Revolução Francesa, de 1789, e a Revolução Russa, de 1917. É claro que ocorreram muitas outras revoluções ao longo da história, Revolução Cubana, Revolução Chinesa, do Vietnã, do Camboja e diversas outras, né, as revoluções que instauraram as soberanias na Itália, na Alemanha, em diversos países, na América Hispânica, no Brasil. Né? Mas, é claro, essas quatro revoluções são mais paradigmáticas, né? São mais conhecidas dentro desse termo moderno de revolução. As duas primeiras que eu citei, a Revolução Gloriosa da Inglaterra, de 1688, e a Revolução Americana, de 1776, que são mais antigas do que as duas últimas, elas não se caracterizam como uma mudança tão radical de paradigmas quanto as duas últimas, quanto a Revolução Francesa e a Russa. Né? Isso porque houve uma mudança político-institucional, né? No caso da Inglaterra, uma transformação da monarquia absolutista para uma monarquia parlamentarista, e no caso dos Estados Unidos foi uma insurgência para o estabelecimento de um país independente, de um país soberano independente, os Estados Unidos da América em relação à Inglaterra, né? Mas não houve uma mudança, uma transformação ou uma tentativa de transformação radical da sociedade, dos costumes e da ordem humana, da humanidade em geral, né? Da ordem comunitária e humana em geral. Então, a Revolução Gloriosa e Americana apenas alteraram o regime político e a configuração institucional em alguns pontos, mas os costumes e a ordem social e humana permaneceram vigentes como estavam, né? E não houve tentativa de transformação radical nesse plano. Né? Muito pelo contrário, houve até uma manutenção de costumes em grande medida. Já no que se refere à Revolução Francesa, de 1789, e a Revolução Russa, de 1917, aí sim, que são mais recentes do que as duas primeiras que eu citei, o sentido de revolução enquanto mudança radical de parâmetros, enquanto mudança radical de paradigmas, se aplica de maneira muito mais perfeita. Né? Nesse caso, se aplica de maneira muito mais perfeita. Porque basta ver a Revolução Francesa, ela não foi somente uma insurgência contra a monarquia absolutista do antigo regime, contra Luís XVI. Né? Ela foi uma tentativa de instaurar uma nova ordem social e humana. Né? Tanto é que o termo, né, a primeira carta publicada em 1789 é a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Não fala dos franceses, né? É do homem e do cidadão em geral, né? Ou seja, do mundo inteiro. Né? E, é claro, houve uma tentativa de mudança, inclusive, do calendário. O calendário cristão passa a ser substituído por um calendário revolucionário durante o período da Revolução Francesa, né? E os pesos e medidas também passam a ser alterados. Muitos dos pesos e medidas que nós usamos hoje decorrem da Revolução Francesa. Vários termos, né, a linguagem, em grande medida, é alterada, ou seja, há uma mudança, uma tentativa, pelo menos, de mudança radical de paradigmas. Né? E a primeira em que isso ocorre é a Revolução Francesa. Então, elas se estabelecem como parâmetros para as demais revoluções modernas do século XIX e XX. A Revolução Russa é a primeira revolução comunista, né, da história e vai servir como parâmetro para a Revolução Chinesa de 49, cubana de 59, do Vietnã, da segunda metade do século XX, do Camboja, etc., né, da Coreia do Norte, etc. Então, e a Revolução Francesa é paradigmática para as revoluções que ocorreram no século XIX. Né? Basicamente,
o de estabelecimento das soberanias nacionais modernas. Então, houve, nesses casos, uma tentativa de mudança radical, de transformação radical da ordem social, dos costumes e mesmo da configuração da natureza humana em geral, por meio da busca de concentração de poder nas mãos da vanguarda revolucionária. Isso fica claro na Revolução Francesa, principalmente no período do terror jacobino, em que houve o período de maior concentração de poder dentro desse período de 10 anos da Revolução. Depois vai haver uma concentração muito maior nas mãos de Napoleão Bonaparte, que de certa forma consolida a Revolução, no sentido mais burguês da expressão. E no caso da Revolução Russa, também fica claro com a tomada de poder pelos bolcheviques e o estabelecimento de um partido único. Então, a concentração de poder é algo que está presente na Revolução no sentido moderno. No artigo intitulado A Revolução Globalista, publicado no jornal Digesto Econômico em 2009, Olavo de Carvalho, o professor Olavo, ele disse que, abre aspas, uma revolução está presente sempre que esteja em ascensão ou em curso de implantação um projeto de transformação profunda da sociedade, se não da humanidade inteira, por meio da concentração de poder. Então, perceba que os dois requisitos básicos, fecha aspas, perceba que os dois requisitos básicos para a configuração da revolução, para a caracterização da revolução no sentido atual, no sentido moderno de revolução política, primeiro, projeto em curso de transformação profunda, radical da sociedade e ou da humanidade inteira, e segundo, que seja por meio da concentração de poder, claro, nas mãos do grupo da vanguarda, da elite revolucionária. Essas duas têm que estar presentes conjuntamente para que se caracterize a revolução no sentido atual. É claro que esse termo permanece ainda muito ambíguo, devido às diferentes possibilidades de sentido a ele atribuído. Nós podemos dizer, por exemplo, o próprio Olavo de Carvalho, nas suas lives e até mesmo em alguns artigos, ele utilizava o termo Revolução Brasileira, para falar sobre o movimento de insurreição do povo, principalmente a partir de 2013, mas já vem desde muito antes, mas que ressurgiu em 2013, o movimento de insurreição popular contra a elite ou as elites políticas que o comandam, e o povo busca autonomia em face dessas elites políticas hostis. Ou seja, a Revolução Brasileira foi usada por ele no sentido positivo, e completamente diferente do termo Revolução Brasileira, que é ainda hoje utilizado pela esquerda mais radical, que usa no sentido marxista. Então, nesse sentido em que o Olavo de Carvalho usa o termo Revolução Brasileira, a revolução não se encaixa no prisma do movimento revolucionário que ele mesmo caracteriza como típico da modernidade. Então é um termo muito ambíguo, que pode ser utilizado em diversos sentidos diferentes. Mas dentro desse sentido, de revolução enquanto um estado em que busca-se a implantação de um projeto de transformação profunda da sociedade ou da humanidade inteira por meio da concentração de poder, é sobre isso que eu pretendo falar, e quais seriam os pressupostos da mentalidade revolucionária nesse sentido. Eu não vou esmiuçar o assunto, até porque eu não tenho tempo para isso, eu precisaria de horas para destrinchar cada fio desse assunto, mas eu vou apenas citar e comentar alguns
breves pressupostos, alguns dos principais pressupostos de toda a mentalidade revolucionária. E eu vou me basear principalmente em Eric Voegelin, né, e em Olavo de Carvalho, que foram alguns dos que se debruçaram, né, a estudar profundamente sobre esse assunto. O primeiro pressuposto da mentalidade revolucionária é o gnosticismo, né, a mentalidade gnóstica. Isso foi ressaltado principalmente por Eric Voegelin, né, na introdução à ciência política, né. Ele vai falar sobre o gnosticismo e depois é explicitado pelo próprio Olavo, né. Eu posso dizer que a mentalidade gnóstica ela tem como base uma revolta geral contra a ordem da existência, né? Ou seja, a ordem cósmica como um todo. De fato, os gnósticos veem o cosmos, a ordem do existir, a ordem do ser, como, pelo menos a ordem física, né, como criada por um Deus mau, por um Deus hostil, né? E eles precisariam se libertar dessa ordem para alcançar uma ordem transcendente que seria boa, uma ordem espiritual transcendente que seria boa. Então, o gnosticismo ele parte desse ímpeto humano de uma revolta contra a existência, de uma revolta que todos nós sentimos em algum momento da vida contra a existência. Então, o gnóstico é aquele que enxerga o mal como algo intrínseco à própria ordem do ser. E isso está na base da mentalidade revolucionária, né? É uma das bases. O segundo pressuposto é a imanentização do messianismo ou milenarismo. O que significa isso? O que é o milenarismo, né? No contexto cristão, o milenarismo é a crença, que é considerada herética no sentido católico, de que Cristo virá pela segunda vez para instaurar um milênio, um interregno de um milênio antes do juízo final. Então, o termo milênio que aparece no Apocalipse, né, ele é interpretado literalmente por grupos cristãos e que o interpretam como, de fato, no sentido literal, como um milênio em que Cristo reinará na sua segunda vinda antes que haja o juízo final. Então, esse milênio, né, ele, na mentalidade revolucionária, ele é imanentizado, ou seja, ele deixa de ser algo que vai vir do plano transcendente, que vai vir de Cristo para nós, mas é algo que o próprio ser humano vai instaurar. O próprio ser humano vai instaurar esse reino de paz, de justiça, de bem, de bondade, né? É algo realizado pelo próprio homem, de fato, pela própria vanguarda revolucionária que representa a humanidade ou a parte boa da humanidade, né? Em vista da extinção de todo o mal na sociedade e a construção de uma espécie de paraíso na Terra. Então, essa é a segunda característica, segundo pressuposto da mentalidade revolucionária moderna. E o terceiro e último, principalmente a partir dos estudos de Olavo de Carvalho, o terceiro pressuposto é a inversão, né? A mentalidade revolucionária é caracterizada pela inversão da ordem. Né? De qual ordem? De 4 ordens, de 4 planos. A mentalidade revolucionária inverte, primeiro, a ordem temporal, a ordem do tempo, ou seja, nós normalmente vemos o tempo como um fluxo contínuo em que o passado é certo e inexorável e o futuro é incerto, imóvel, e o revolucionário inverte isso. Para ele, o futuro é que é certo, né, o futuro, que é o futuro utópico, o futuro é que é certo
e o passado é que é mutável de acordo com os acontecimentos que vão se encaminhando para o futuro. Então, há uma inversão da esfera temporal. Há uma inversão da ordem moral também, porque todos os males feitos em nome da revolução são santificados, e quanto mais males forem praticados, né, em nome da revolução e que favorecerem ou tenderem a favorecer a revolução, mais santificados eles são. Há uma inversão da ordem de sujeito e objeto, ou seja, a vítima é culpada pelos crimes que o revolucionário cometer, né? Então, os judeus eram culpados pelos crimes dos nazistas, né? Porque pelo simples fato deles existirem, né? Eles seriam culpados pelo que os nazistas fizeram. E isso era considerado, como regra geral, até pelo Goebbels, pelos grandes líderes do nazismo. E, por fim, há uma inversão da ordem de verdade e falsidade, né? Então, a verdade não é verificada na realidade presente, mas somente no futuro, ou melhor, na visão de futuro que o revolucionário tem, né, e que nunca vai chegar. Ou seja, ele sempre fala, né, eu vou ser julgado pela história, mas a história é não aquilo que passou e aquilo que está acontecendo, mas a história é aquilo que ele enxerga como aquilo que vai acontecer no futuro, que é inexorável, que é a instauração do reino de paz e justiça a ser realizado pela revolução, né? Então, somente esse futuro utópico é que vai poder julgá-lo, julgar os seus atos, né? E sempre vai julgá-lo de modo positivo, porque ele pensa que está contribuindo para a concretização desse futuro. Bom, então o movimento revolucionário, em suma, no sentido moderno, ele se caracteriza por, em geral, por uma profunda e radical revolta contra a ordem do ser, né? Contra a ordem do existir, buscando por meio da inversão dessa ordem e por meio da concentração de poderes nas mãos da vanguarda revolucionária, uma transformação radical da sociedade e ou da humanidade em busca de um reino de justiça, de paz, de bondade, o qual nunca será atingido, porque se for atingido, o próprio revolucionário e o grupo revolucionário serão julgados e a revolução acaba, né? E ela não pode acabar. Então, basicamente é isso, o termo revolução, né? E aí nós voltamos para o sentido, né, antigo e etimológico do termo revolução, que é o sentido astronômico, né? Ou seja, de volta sobre si mesmo. Né? De fato, a revolução acaba sendo uma volta sobre si mesmo. Né? Basta ver as revoluções instauradas na modernidade, que sempre trouxeram uma volta do ser humano para a Idade das Pedras, basicamente. Né? Ou seja, o ser humano, ao invés de evoluir, como seria o sentido que os revolucionários querem dar, você percebe na Coreia do Norte, você percebe no Vietnã, no Camboja, em partes da própria do que foi a União Soviética, em Cuba, uma volta para um estado anterior ao início da Revolução, em que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento político e tecnológico acabam sendo praticamente descartados e voltam-se para as origens. Né? A China é uma exceção no caso, né, porque ela abriu as portas para a economia moderna, mas continua sendo liderada por um grupo revolucionário. Bom, basicamente é isso que eu gostaria de falar. Ficou um vídeo longo, mas espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, comentários, curtida e se inscrevam no canal para quem não foi inscrito. Tá? Um abraço, um beijo para vocês. Tchau, tchau. Até mais.